Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o último episódio dessa nossa sequência de programas, do melhor podcast de mitologia da podosfera, o Mitologia Cast. Hoje, visitaremos a cultura que ganhou o destaque uma legião de admiradores, juntamente do personagem Percy Jackson e tantos outros, a famosíssima mitologia greco-romana. Apesar dos livros de Rick Riordan abordarem os principais mitos, hoje nós iremos visitar algumas partes não tão conhecidas desse antigo povo, nos aprofundando e discutir se as maiores tolices e artimanhas feitas por esses seres. Teremos a presença hoje de Bianca Fávero, Giovanna Fernandes, Stephanie Camargo, Letícia Barros, Ana Menezes e Maria Clara. E eu também, Giovanna Ofendida por Jorge. ficar por último. Então agora se preparem, se aconcheguem em algum lugar e venham conosco. Bom, guiarei vocês por essa jornada mitológica. Portanto, não é nada mais justo que eu comece a citar no mito, o mito da criação. Na mitologia grega, barra romana, barra latina, o mundo foi feito pelo caos, que digamos que é o primeiro deus, ou criatura. Ele vivia em um ambiente de trevas, ou de vazio, onde não havia nada. O caos então criou Gaia, que é a Mãe Terra, ou também chamada de Reia, Eros, que é o amor, e Nyx, que é a noite, e também o deus Tártaro. Gaia, por sua vez, criou Urano, que representava os céus. E, estranhamente, eles foram amantes e tiveram 18 filhos. Porém, o Urano não queria que os seus filhos tomassem o lugar dele, já que eles eram muito fortes e vorazes. Por causa disso, ele prendeu todos de volta no ventre da mãe, que sentia muitas dores por causa disso, mas não podia liberar os filhos sem derrotar Urano. Então ela fez o seu filho mais novo derrotar o pai. Cronos cortou os testículos do papai e deixou ele sem poder. O sangue de Urano, então, que foi derramado, criou outros 3 filhos, Tisífone, Megera e Alecto, que significam, respectivamente, castigo, rancor e ódio. Agora Cronos tinha o poder para si, mas, assim como seu pai, em uma família um pouco controversa, ele era uma pessoa que não queria que tomassem o poder dele, então ele deixou seus irmãos, compatriotas, presos dentro da mãe ainda. Mais tarde, ele se casa com uma de suas irmãs, a Rhea. Mas agora me fala, o que esses irmãos tinham entre esses relacionamentos, essas coisas? Ah, também perguntei sobre isso, é um pouco estranho. Mas voltando, para não correr risco que ninguém tomasse o lugar dele, ele fez diferente do pai e, em vez de deixar os filhos dentro da barriga da mãe, ele devorou os próprios filhos. Porém, a mãe das crianças se vingou, já que o Cronos deixou ela esquecida, e também sofrendo de dores, no caso da Gaia. Então a Rhea evitou que o último filho fosse devorado, que era justamente o Zeus. Para ela fazer isso, ela escondeu a criança para que ele pudesse derrotar o pai, como o próprio Cronos tinha feito com Urano anteriormente. Nisso, com a ajuda dos seus tios, dos titãs, dos ciclopes e dos hecatônquiros, o Zeus derrota Cronos em uma luta de 10 anos, tirando o trono e fazendo com que ele vomitasse os irmãos. Como eles eram deuses, eles não morreram após serem devorados. Deve ter sido muito confortável, mas tudo bem. Sendo assim, Zeus recuperou o equilíbrio da Terra, trazendo o caos de volta, e dividiu os poderes entre os outros deuses. Seu irmão mais velho, Poseidon, ficou com os mares, Hades, o irmão do meio, nessa trindade, ficou com o Tártaro, e Zeus, nada humilde, ficou com os céus e com a humanidade. Bom, primeiro, coitada da Gaia, né? Ficar com os filhos tudo no útero dela, coitada. Sentindo dor e tudo mais. Vem, muita maldade. Eu acho que assim, tipo, eles são deuses e a gente tem aquela coisa de que Deus é perfeito, né? Na nossa cabeça. E isso é estranho, porque eles têm até um certo pecado de forma de, tipo, por poder. Você vê Cronos e o próprio Urano, eles fizeram tudo isso por conta que eles queriam se manter no poder.
Cara, isso é muito estranho. Porém, essa é a parte mais legal da mitologia grega, porque você falou de pecado, só que essas coisas são pecados na religião cristã. Para eles era uma coisa comum. E esse fato dos deuses a gente vê como seres perfeitos, essa é a parte mais legal dessa mitologia, porque ele acaba trazendo defeitos para seres que na realidade não são realmente perfeitos. São poderosos, gananciosos e orgulhosos, todos eles sem exceção. E além disso, eles também são burros, porque o Cronos deveria ter pensado: o meu pai fez um monte de merda, foi ganancioso, maltratou os irmãos dele, eu não posso fazer a mesma coisa, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Mas não, ele fez exatamente a mesma coisa. Na verdade, ele fez pior, porque ele comeu os próprios filhos. Ou ele simplesmente podia não ter tido filhos. Por quê, Problemas né? resolvidos. Exatamente. Gente, além, né, de que, assim, a Gaia ficou... A gente sente a cólica, né, gente? Então, imagina, vários marmanjos dentro do seu útero se mexendo lá dentro, não deve ser nada legal. E além disso, o que... Véi, engolir seus filhos. Seus filhos. O que você tem na cabeça? É muito estranho. Sim, meu, uma coisa muito louca, muito louca. E, meu, eles faziam tudo entre irmãos, essas coisas. É uma coisa muito bizarra, muito bizarra. Mas isso é interessante, né? É a quebra de padrões, né? A gente tem tanto um padrão na nossa sociedade, de tipo, que nem a Maria tinha falado, da religião cristã, né? Católica e tudo mais. A gente coloca deuses como seres perfeitos, né? E a mitologia grega, ela mostra o lado humano colocado num deus. Isso é muito, muito diferente. Por isso que causa essa estranheza em alguns atos, né? Que é meio burro deles, mas ok. Mas agora, como nós estamos nessa vibe de falar sobre criação, vamos passar para um mito muito famoso, que é o mito de Prometeu, que é o deus que criou a humanidade e que nos permitiu ter a supremacia e a evolução em relação às outras espécies. É o mito do fogo, se não me engano, não é isso? Quem pode nos contar um pouco mais a propósito é você, Ana Elisa ou Ana Menezes. Pois é. Bem, o filho de Gepeto e de Ásia, irmão de Atlas, Epimeteu e Menoécio, que, gente, esses nomes são o. Prometeu criou a humanidade utilizando água e argila, já que seu irmão Epimeteu tinha utilizado todas as matérias-primas existentes para criar os outros animais. Ele concedeu aos seres humanos o poder de pensar e raciocinar, bem como lhes transmitiu os mais variados ofícios e aptidões. Porém, esta preferência de Prometeu pela campanha dos homens deixou o enciumado Zeus colérico. A raiva dessa divindade cresceu cada vez mais quando ele descobriu que seu pretenso amigo estava o traindo. Ai, Jesus. Gente, o que foi? O que está acontecendo aí? Não tá acontecendo nada. Ai, Jesus. Ai, eu vou manter isso. Pode continuar. Deu para perceber que ela não gosta de pessoas conversando no chat. O Titã matou um boi e o fracionou em 2 pedaços, ambos ocultos em tiras de couro. Dessas frações, uma dentinha somente de gorduras e ossos, enquanto a carne estava reservada para o pedaço menor. Prometeu tentou oferecer a parte mínima para os deuses olímpicos, mas Zeus não aceitou, pois desejava o bocado maior. Assim sendo, o filho de Gepeto lhe concedeu esse capricho, mas ao se dar conta de que havia sido ludibriado, Zeus se enfurece e subtrai da raça humana o domínio do fogo. E quando Prometeu, mais uma vez, desejando favorecer a humanidade,
rouba o fogo do Olimpo, pregando uma peça nos poderosos deuses, já que sua versão justifica essa peripécia de Prometeu, como uma forma de obter para a raça humana um elemento que lhe garantia a necessária supremacia sobre os demais seres humanos. O fato é que Zeus decidiu punir Prometeu, decretando ao ferreiro Hefesto que o prendesse em corrente junto ao alto do Monte Cáucaso. Gente, que nome é esse? Durante 30 mil anos, durante os quais ele seria diariamente bicado por uma águia. Nossa, que horrível. Ao qual lhe destruía o fígado. Como Prometeu era imortal, seu órgão se regenerava e constantemente, e o ciclo destrutivo se reiniciava a cada dia. Isso durou até que o herói Hércules o libertou, substituindo-o no cativeiro pelo centauro Quirion, igualmente imortal. Eu ouvi Hércules no final do conto, Ana? Hércules, pois é. Eu adoraria contar essa história, mas acho que nossas colegas Stephanie e Maria Clara têm muito mais propriedade para nos contar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o tão conhecido Hércules, né? Ele foi um grande herói na mitologia grega. Ele é filho de Zeus e de uma mortal que chama Alcmena. E que, por sinal, ela era casada e o esposo dela chamava Anfitrião. Só que, segundo o mito, esse Anfitrião, ele era uma pessoa muito ausente. Então, durante uma batalha, Zeus se caracterizou como ele e se passou por ele. E quando ele retornou da batalha, Anfitrião descobriu a traição. E ele ficou muito bravo. Aí ele construiu uma fogueira para queimar Alcmena viva. Mas Zeus, como é do céu lá, né, ele manda em tudo, ele mandou nuvens de chuva para apagar o fogo, o que acabou fazendo com que Anfitrião aceitasse a situação. Hércules nasceu no encontro de Zeus e Alcmena. A deusa Hera, esposa de Zeus, ficou muito cheia de ciúmes, né, pela traição. E aí ela enviou 2 serpentes para matar Hércules, quando ele ainda era bebezinho, estava no berço. Só que ela não teve sucesso nenhum, porque Hércules pegou e estrangulou as serpentes com as próprias mãos. Detalhe, era só um bebezinho e ele fez isso, né? Quando adulto, Hera provocou em Hércules um ataque de fúria, o que levou a matar a sua esposa Mégara e seus 3 filhos. Como punição pelo crime, o oráculo de Delfos incumbiu de 12 tarefas de extremo risco. Essas tarefas são chamadas os 12 trabalhos de Hércules. Não, de verdade, eu não sei quem é mais ridículo nessa história. Eu não sei se é o marido da Alcmena por tentar queimar ela, sendo que ela não sabia que ela estava traindo ele, Zeus por ter traído a Hera e por ter enganado a mulher, ou a própria Hera por ter sido ridículo o suficiente de tentar matar um bebê, que não tinha nada a ver com a traição do marido dela. Sim, mano, não tem nada a ver. A Hera devia ter mandado a cobra morder o rabo dos Zeus, não do bebê, né, gente? Pelo amor de Deus. A Hera já tá acostumada a ser corna, gente. Vocês têm que suportar isso. Vocês têm mas ela podia suportar e não machucar o bebê, né, coitado do bebê. O que tem a ver com a história? Mas, conta aí pra gente os 12 trabalhos. Ela não vai contar nada, quem vai contar sou eu. Uau! Então vamos lá. O primeiro trabalho era matar o leão de Nemeia, que era o maior leão do mundo. E o Hércules conseguiu matar o animal usando as próprias mãos. Depois ele precisava matar a Hidra de Lerna, que é um monstro com corpo de dragão e 9 cabeças, e cada vez que você cortasse uma das cabeças, nasciam 2 nos lugares. Ela era irmã do leão, e Hércules enfrentou a fera, cortando cada cabeça, e antes que nascessem outras, queimou as cicatrizes. Depois, ele precisou capturar o javali de Erimanto, que era um javali gigante que vivia na Arcádia,
assustando e devorando quem passava por perto. Para facilitar as coisas, só que não, esse javali tinha que ser entregue vivo de qualquer forma, senão a atividade não era dada como concluída. E Hércules teve que perseguir esse javali por dias e dias e dias, até que ele desmaiasse de cansaço e conseguir recuperar o javali. Depois, ele precisou capturar a corça de Erineia, que era uma corça que possuía chifres de ouro e pés de bronze. Ele era um animal extremamente ágil, era veloz como uma flecha, e o semideus usou da estratégia de captura do javali. Fez a corça se cansar até estar suficientemente frágil para ser pega. Outro animal extremamente ágil era o Hércules. E haja fôlego pra tudo isso, meu Deus. Depois a gente tem o quinto trabalho, que ele precisava expulsar árvores. Não. Do lago... Árvores? Meu Deus! São Era expulsar aves. Expulsar aves. Show, árvore, show. Ele precisava expulsar as aves do lago Stymphale. Elas tinham asas, bicos e cabeça de ferro gigantescas. Tão grandes que elas podiam esconder os raios de sol. Temos aqui o novo Megamente. Hércules era um bom arqueiro. Isso facilitou muito para flechar algumas árvores. Não. Aves. E outras expulsou com um grande sino. Nossa, eu tô com cisma com árvore. Depois ele precisou limpar os estábulos do rei. Nossa, que de folga. Que tinha 3.000 bois que viviam em currais extremamente sujos, a ponto de exalar um gás mortal. Para não morrer durante a limpeza, Hércules teve que desviar o curso de 2 rios para passar pelo estábulo, e assim a correnteza conseguiu levar toda a sujeira. Depois, ele precisou pegar o touro de Creta, que era um touro forte e bravo que vivia na ilha de Creta. Ele assustava os moradores e visitantes, e a bravura e força do touro não foram maiores que as qualidades de Hércules, que rapidamente conseguiu pegar o animal. Depois, ele precisou capturar os cavalos de Diomedes, que foi mais uma missão em que as criaturas tinham que ser entregues a Euristeu. Diomedes era o rei de Trácia, e ele possuía 4 cavalos carnívoros que se alimentavam de pessoas estrangeiras. Ok, depois de ler tudo isso, a gente descobre que todos esses animais, eles tentavam matar de alguma forma os mortais. E eu não sei se eu deveria ficar tranquila quanto a isso. Não. Sim. Essa tarefa foi vencida porque Hércules matou Diomedes e ofertou a carne aos cavalos. Isso é bizarro. E depois de se alimentarem da carne do dono, os cavalos ficaram mansos e o semideus pôde levá-los para Euristeu. Bom, gente, sinceramente, na minha opinião, quem deveria ter feito esses 12 trabalhos tinha que ser a Hera, porque ela que provocou o Hércules durante a vida toda e fez ele perder a cabeça e matar toda a família. Olha, na minha opinião, assim, se fosse comigo e a cada 2 passos que eu desse alguém tentasse me matar, faria a mesma coisa. Say what? Bom, infelizmente não foi assim, né? Então vamos para os 4 últimos trabalhos. Obter o quinto de Hipólita. Hipólita era uma rainha de uma tribo amazona. Ela possuía um cinto dourado que era mágico e tornou o objeto de desejo da filha de Euristeu. Hércules conseguiu pegar o cinto após convencer a rainha a te entregar. Com o cinto em mãos, o semideus entregou para sua prima. Outra coisa era capturar os bois de Gerião. Gerião era um gigante que tinha nada mais nada menos que 3 cabeças e para cada uma um corpo. Ele tinha um rebanho de bois e eles eram pastoreados por um monstro e um cão de várias cabeças. Hércules completou essa atividade matando Gerião, o pastor e o cachorro. Os bois ficaram vivos e foram entregues para Euristeu. O próximo era pegar as maçãs de ouro do jardim das Hespérides. As maçãs de ouro eram vigiadas por um dragão Ladon, um dragão de 100 cabeças, assim, bem básico, né? Só 100 cabeças. O semideus teve uma ajuda para finalizar essa atividade. Enquanto ele segurava o dragão, o deus Atlas pegou as maçãs. E, por fim, capturar o Cérbero. Essa foi a última tarefa, meu. E, olha, não sei nem falar, viu? Cérbero era uma das mais terríveis criaturas que viviam no submundo, o Tártaro. Ele era um cão de 3 cabeças que guardava a entrada do inferno, como também é chamado o Tártaro. Isso não existe!
Sem o uso das armas, Hércules desacordou a criatura e levou para Euristeu, que queria o cão vivo. O rei ficou assustado com o animal e pediu que ele fosse posto no Tártaro novamente. Mas a tarefa foi concluída. Gente, eu me canso vendo as gotinhas de chuva postando corrida na janela. Você tem noção do que é isso? Como assim? Bom, o nosso próximo mito sairá dos lábios de Bianca Silva. Bianca, o que você tem para nós agora? Bom, gente, hoje a minha aura aqui tá muito romântica, né? Então, vamos lá. Querida, a sua aura tá sempre romântica. Entenda esse fator. E a sua aura tá pra sempre falta de educação, fica quieta. O meu mito de hoje vai ser cheio de paixão. O mito de Orfeu e Eurídice. Mas além de paixão vai ter burrice, tá, gente? Então prepara o coração aí. Orfeu era um famoso poeta grego que tinha como musa a Eurídice, que era a mulher mais bela e cobiçada da sua região. Por muitos anos, o homem pensou em se declarar com aquela sua paixão infinita, mas ele se sentia intimidado, porque ele tinha uma concorrência muito grande, né? Como eu disse, ela era uma mulher belíssima. Felizmente, em uma bela tarde da primavera, ele ignorou os seus temores e revelou seus sentimentos. E ele descobriu que eles eram correspondidos. Então, perdidamente apaixonado, eles se casaram. Parou tudo. Meu Deus do céu! Tem uma coisa muito estranha aí. Meu, a gente tá falando de mitologia grega. As coisas nunca acabam bem assim. Quanto a si mesmo, a esperança é a última que morre, Stephanie. Eu acho isso meio ofensivo pra mitologia grega. Mas, infelizmente, nessa história, a esperança morreu, galera. Porque no dia do casamento, um antigo admirador da Eurídice ameaçou matá-la. Então, eles resolveram fugir, mas foi inútil, porque ela morreu do mesmo jeito. Durante a fuga, ela foi picada por uma cobra. E ela foi parar lá no querido submundo, que era o reino de quem? Hades. O Orfeu, ele ficou destruído com a partida da sua amada. Então, ele queria trazer ela de volta à vida. Desceu lá pro submundo, o mundo dos mortos, né? E ficou lá implorando para que Hades desse sua esposa. Mas, como todos sabem, né? É Hades. E ele e sua esposa Perséfone, eles ficaram comovidos com a história, né? Depois que ele contou e tudo mais. Eles acabaram aceitando, só que com uma condição. Ele não poderia olhar para ela enquanto eles estivessem no mundo inferior. Ele só poderia olhar para ela quando eles estivessem no mundo superior. Mas aí o Orfeu, ele ficou super desconfiado com a bondade desses deuses, né? E aí ele foi lá, o burro, olhou para trás para ter certeza que a amada dele ia seguir ele. E os deuses viram que a condição que eles tinham proposto não foi seguida. Eles mandaram a Eurídice de volta para o mundo inferior, sem previsão de volta. Tudo bem que confiar nos deuses gregos é algo perigoso, mas será que ele não pensou que se ele não olhasse, ela pelo menos poderia estar o seguindo? Orfeu, ele acabou entrando numa depressão, né? E ele deixou de beber e comer e se recusou a amar outra mulher. E ele deixou Mênades enfurecidas que tentavam ter algo com o poeta. Sem a resposta de Orfeu, as Mênades resolveram matá-lo. E graças à sua morte, ele finalmente encontrou o amor verdadeiro. Então, assim, pode até ser que ele não tenha tido a relação em vida, mas, né, depois do pós-morte, ele acabou ficando com ela. Reza a lenda que depois de seu corpo ser atirado no rio Ebro, ele foi sepultado próximo do Monte Olimpo. E ali, onde jazia seus restos mortais, os roxinós entoaram belas canções. E, por sua vez, as Mênades, que eram as mulheres furiosas da Trácia, que decidiram matar, foram punidas pelos deuses
que as transformaram em carvalhos e rochas. Assim, em primeiro lugar, eu quero saber como esse cara achou a porta pra encontrar Hades. Porque eu não acho nem o meu óculos. Como ele achou Hades, gente? Ele não é míope. Palhaça. É porque é algo mega difícil na mitologia, se não me engano, poucos seres conseguiram esse feito. Mas, idiotice ser um homem Orfeu, né? Pelo amor de Deus. O sujeito dá um acordo claro e consegue se cumprir. Não, ó, eu achei isso ofensivo, então você desfala isso agora. Por quê? São deuses gregos e a gente não pode confiar em nenhum deles. Como ele ia saber que ele, gastou todo o esforço dele pra ir atrás de Hades, que Hades realmente ia devolver a mulher dele? E eu acho que eu provavelmente faria a mesma coisa. Say what? Mas vale lembrar que as mocinhas lá que mataram Orfeu são a representação de hoje em dia daquelas minas surtadas que fica ai, se não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Mas ele podia ter amarrado uma corda na cintura da mulher e amarrado em si mesmo. O miserável é um gênio! Galerinha, eu achei assim, muito, muito fofo a história. Porém, um pouco burra, né? É aquele meme, né? Não, eu respeito a sua opinião, só acho uma opinião bem burra. Mas, gente, o que são menades? Então, as Mênades eram o auge da luxúria. Elas eram uma espécie de ninfa que participavam dos cultos do Dionísio. Elas eram completamente loucas, selvagens e transpiravam luxúria. Elas sempre dançavam de uma forma livre e sensual, como as forças da natureza, mas perdiam completamente as estribeiras quando viam Dionísio. Quando isso acontecia, era só violência. Era derramamento de sangue, era espancamento, era sexo, era automutilação, tudo que você pode imaginar. Elas normalmente eram representadas com o cabelo todo bagunçado, porque ninguém sai de uma festa com Dionísio com o cabelo arrumado. Os seus cabelos tinham cobras e elas normalmente usavam arcos feitos de Hera. Suas roupas eram feitas de pele de veado, de pantera ou de raposa. Todos animais maravilhosos. E elas normalmente usavam um bastão envolto em ramos de videira. Gente, como assim? Era o quê? Era feitiço? O que acontecia? Porque, pelo amor de Deus, é instalar de Deus, as mulheres estão batendo tudo, estão derramando tudo, estão quebrando tudo. Que isso? Será que elas foram o primeiro fã-clube? Bizarro. Mas faz sentido. Meu Deus. Vocês imaginam essas doidas com uma faixa na frente do estádio? Dionísio, eu te amo. 100% de Dionísio. Então, você explicou quem são as Mênades, mas agora estou com uma outra dúvida. Quem era Dionísio? Dionísio era o deus do vinho. O deus do vinho, você quis dizer? É, o deus do vinho. Você falou o deus do vinho. É o deus do vinho. É a versão do deus bêbado. Ele era filho de Zeus e Semele e ele quase morreu no parto por um motivo completamente bizarro. Quando Zeus apareceu na frente de Semele, quando ela estava muito perto do parto, ela se assustou e explodiu. Ela literalmente explodiu. Só que o Dionísio foi salvo desse momento bizarro que a mãe dele explodiu pelo próprio pai e praticamente nasceu 2 vezes, né? Ele teve o coração costurado na coxa. Say what? E ficou assim por um bom tempo. Ele foi perseguido por Hera por anos. Assim que ele aprendeu a arte do vinho, a sua imagem foi associada a videiras e ele é sempre representado na companhia de muitas pessoas.
E também a palavra bacanal, vocês, que provavelmente vocês já sabem o que é, ela vem do nome romano de Dionísio, que é Baco. Na verdade, os bacanais eram festividades em homenagem a ele. Por que será, não é mesmo? Bom, para nós terminarmos esse fantástico podcast, iremos para para o nosso último mito sobre Anfítrite, a esposa de Poseidon, ou Netuno, e seus filhos maravilhosos, os ciclopes cilicianos. E quem nos trará esse maravilhoso mito é Letícia Barros. Anfitrite, na mitologia grega, é a deusa rainha do mar e a esposa de Poseidon. Alguns dizem que ela é uma Nereida, uma entre os 50 filhos da ninfa Dóris e de Nereu. Já outros a apresentam como filha do mar, mas a maioria descreve como uma personificação feminina do mar. Ela foi vista por Poseidon, que, maravilhado com sua beleza, tentou raptá-la. Mas ela fugiu e se refugiou nas profundezas do oceano, um lugar que somente sua mãe conhecia. E Poseidon não desistiu de sua paixão e mandou um delfim procurá-la, a encontrando no pé do Monte Atlas. Após ser convencida, ela cedeu e se casou com Poseidon, que a tornou rainha dos oceanos. Dessa união manipulada, nasceu uma criança com tronco de homem e cauda de peixe, Tritão, que se tornou mensageiro e servidor dos pais. Além de Tritão, Anfitrite era mãe das ninfas aquáticas e dos ciclopes cilicianos. Essa raça de ciclopes, oriunda de Poseidon, é tratada na Odisseia de Homero como sendo criminosos gigantes e arrogantes, que habitavam uma região sudoeste de Sicília. Costumavam provocar o terror nos agricultores, quando invadiam as plantações em busca de comida, até mesmo da carne humana. Esses ciclopes eram considerados selvagens e moravam em cavernas, com suas famílias. Homero dizia que nem todos os ciclopes possuíam apenas um olho, mas apenas Polifemo, o mais importante dos ciclopes. Os poetas Virgílio e Eurípides escreveram que o poder dos ciclopes era tão assustador que toda a Sicília era capaz de ouvir o som de suas marteladas quando estavam trabalhando em suas forjas. Olha, eu me sinto no dever aqui de defender os ciclopes, porque eles são tratados, inclusive no filme do Hércules, como se fossem mongóis gigantes. Mas nós temos que lembrar que foram eles que fizeram as armas e os aparatos dos três grandes. O raio de Zeus, o tridente de Poseidon e o capacete de Hades. Então eles não são mongóis gigantes nem criminosos, tá, gente? Faz sentido. Eu acho que eles são muito injustiçados, se pensar por esse jeito. Porque a representação que eles dão, tipo, parece que eles são tudo um bando de bobão, mas nada a ver. Galerinha, os ciclopes, eles são, tipo, a personificação daquele... Não. Tipo, é um jeito... Se a gente for personificar... Say what? Eles parecem aqueles caras, tipo, gigantesco e todo bobão, sabe? Só tem força. É um mongol gigante. Ou como a minha mãe fala, o Grambole. Quando vocês conheceram uma pessoa alta que é meio pancada, você pode chamar de Grambole agora. Ou de ciclope, se você for uma pessoa preconceituosa que exclui as minorias, tá? Meu Deus. Oh, eu sei que a gente já saiu desse assunto, mas ficou na minha cabeça um negócio. Tipo assim, a Hera, ela é deusa da família e deusa do casamento, né? Mas, tipo assim, cara, não faz sentido nenhum. Ela devia ser deusa dos cornos, vocês não acham? Porque, tipo assim, ela não consegue manter Deus, a família dela, tipo, toda bagunçada. Não faz sentido ainda, sabe? Mas não é culpa dela o fato de Zeus não ter um pingo de senso, tadinha. Ela é aquele negócio de treinador não joga, entendeu? Não.
É mais ou menos por aí. Pelo menos Ela foi é na manca. Por que que você não namora? Você dá tanto conselho e não namora, é isso? É, praticamente isso. Só que, tipo, você dá tanto conselho de família, por que a sua família é tão desestruturada? Treinador não joga, meu amigo. O miserável é um gênio! Não, pera aí, eu só queria questionar uma coisa. Maria Clara defendendo Hera, é isso mesmo? Maria Não. só sabe passar pano. É que assim, Passando prestem atenção no meu ponto. O fato de Zeus ser um puta de um babaca desrespeitoso não é culpa da Hera. Não gosto da Hera, isso fica claro. Eu acho que ela tem atitudes muito ruins, mas nesse caso ela realmente não tem culpa. Galerinha, ainda Mas tá nada gravando? justifica como ela agiu. Não, nada justifica. É o que eu tô falando. Tipo, é o que a Bianca falou assim, mas ela, tipo, devia ser deusa dos cornos, porque ela não consegue ter uma família normal e manter Zeus, né? Eu tô falando que, tipo, ela não tem culpa de Zeus não ter um pingo de respeito. Zeus e Afrodite são deuses do mesmo barco. Os dois deixam um parceiro corno. Não, mas a festa era feia pra caramba, Ai, ai. gente. 1000 vezes o Ares. Vamos... Minha filha, mas isso não é desculpa pra você trair alguém. Se você entra num relacionamento com uma pessoa por causa da beleza, você entrou errado. Mas ela jogou o filho do Olimpo. E é por isso que eu voto por colocar Artemis e Apolo como um dos... substituir os 3 grandes por Artemis e Apolo. Né? Matematicamente você falhou, me desculpe, falta alguém aí. Mas não precisa aí de mais alguém. Os tem dois são suficientemente bons o suficiente. Não, tem a... Hades é legal. Mas Hades é dos 3 grandes, ô Uma bonito. pessoa que pra ficar sequestra é treinando legal, o verdade. que é isso? Entendeu? Aí você deixa... Quem você falou mesmo? Afrodite? Foi isso? E Afrodite, Bianca? Nossa, eu tô viajando. Artemis e Apolo. Nossa, como eu viajei agora. Quem que a gente põe ali? Só pra tapar buraco. Atena. Tô falando, mantém um dos 3 grandes. Ah, No não, caso, e o que ela fez com a Medusa? E o que ela fez com a Medusa? Vai ficar assim de graça? Tá, então não vamos colocar Atena. Vamos colocar Hermes. Não tem nenhum deus menor assim, não, pra só tapar o buraco mesmo. Não. Dionísio é uma boa pedida. Falta uma animação Puxa ali. vida. Se colocar o Dionísio como os 3 grandes, lascou. O mundo vira uma festa. Se é pra ser calmo, vamos a caráter. Eu apoio. O mundo vira Você apoia um o Gil? inferninho. Ih, vamos pôr Melissa como uma das 3 grandes. Melissa? Melissa é uma deusa. Gente, é sério, Melissa é uma deusa. Eu conheço o coador Melita. Melissa eu não conheço. Não, ela é uma deusa, que ela era uma ninfa. E aí ela descobriu o uso do mel. E aí ela virou amiga das abelhas. E quando você é um semideus, filho dela, você tem poder de falar com as abelhas. Não, tudo bem, Rick Riordan. Tudo bem, Rick Riordan. É verdade que as abelhas se comunicam dançando? Não, chega. Não, a gente já tá estourando o tempo. Você tá falando de abelha? Bom, obrigado por Giovanni, eu tô tudo. te falando que Melissa Não, é uma deusa sem abelha. grega. Sem Ah, não, abelha. ela era uma ninfa. Sem abelha Ela é uma por ninfa. hoje. Obrigado por tudo, agradecemos sua atenção. Se você gostou desse podcast, divulgue, seja feliz, fale sobre. Bebam Se água. tiver alguma sugestão de tema, fica à vontade. Não sei como você vai falar com a gente, sei lá, uma hashtag no Twitter, ou mande um e-mail para nós. Gostou? Avisa pra gente que a gente faz mais. Bebam Deixa a água. gente- Pô, Bebam água, comam Usem vegetais e leiam Rick Riordan. Mas não leiam tudo, não, que ele faz muita coisa ruim também. Mas aí. Ele faz muita coisa ruim. para de julgar. Eu sou uma máquina de julgar. O Mas é Giovanni ele isso. fala mal de todo mundo. Com certeza. Mas é isso, obrigado e até a próxima.